Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já gostaria de desejar aqui um feliz 2025 a todos que nos acompanham aqui no canal, com as bênçãos do Eterno, que tudo dê certo na vida de todos os preparadores sobrevivencialistas aí. Hoje o vídeo é bem importante e ele se trata das 10 maiores tendências que a gente vem observando aí para 2025, tiradas de diversos meios de comunicação muito importantes. E essas informações podem ser muito úteis para suas tomadas de decisão nesse ano que se inicia. Como você já sabe, é logo após a vinhetinha. É rapidão. Bom, se você ainda não é um inscrito no canal, considere se inscrever, ative o sininho de notificação, deixa aquele like porque ajuda bastante o nosso ranqueamento aqui na plataforma. Você também pode ser um membro do canal e os membros têm emojis exclusivos em uma certa categoria, tem antecipação dos vídeos e a gente sempre atende os membros primeiro também. E é uma forma da gente poder ficar mais perto aí do pessoal da comunidade para sanar algumas dúvidas. Então, considere também ser membro do canal por um precinho bem pequeno por mês. Você pode nos auxiliar bastante aqui para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade. Nós também temos agora a nossa marca de camisetas do Mundo AKV. É um sucesso, todo mundo tá gostando aí e elas trazem frases que a gente usa aqui no canal, estampas muito legais feitas por nós mesmos, fora que elas são estilosas pra caramba. Lógico, né? Sem mais delongas, então, vamos para as 10 maiores tendências de 2025, segundo a visão do sobrevivencialismo. Certa vez, o filósofo da Grécia Antiga, Sêneca, o pai do estoicismo, disse a seguinte frase: a pessoa que antecipou a chegada dos problemas tira o poder deles quando eles chegam. De certa forma, quem disser que conhece o futuro, ou é profeta, ou está mentindo. Não que eu não creia que existam pessoas com dons inexplicáveis, mas geralmente você tem 1 milhão de vozes falando de 1 milhão de hipóteses, aí uma hora ou outra acaba acertando, né? Como o cara que acertou a previsão aí do pipoco na orelha do Trump. Mas como eu sempre falo aqui, pessoal, analisando as crenças e o modus operandi de quem dá as cartas no planeta, a gente consegue se antecipar e não ficar marcando. 2024 foi um ano totalmente louco, atípico, e a impressão que passa é que o jogo em 2025 só está aumentando de nível. Se segurem nas cadeiras, amigos. 2025 promete fortes emoções. Fiz aqui um apanhado de tendências nos maiores periódicos, ou seja, nas maiores revistas. Então usei aqui matérias da The Economist, da Forbes, da Euronews, do Fórum Econômico Mundial, e vou tentar sintetizar em alguns tópicos aqui o que podemos nos beneficiar ou, de repente, evitar a qualquer custo. A primeira delas eu tirei da The Economist, e o jornalista que escreveu, ele mesmo o nomeia como a escolha da América. E ele diz ali: as repercussões da vitória arrebatadora do Sr. Trump afetarão tudo, desde a imigração, a defesa, até a economia e comércio. Sua política de América primeiro fará com que amigos e inimigos questione a solidez das alianças da América. Isso pode levar a realinhamentos geopolíticos, tensões elevadas e até proliferação nuclear. Bom, pessoal, aqui é bem autoexplicativo. Se você pegar a tendência, o viés dessa galera que está escrevendo isso, a gente já sabe muito bem qual que é. E para eles o Trump é uma ameaça. Eu acho que não, eu acho que faz tudo parte do mesmo bolo. Muita gente falou, pô, Davi, mas agora o Trump e não sei o quê. Como eu já falei aqui diversas vezes, para mim é sair de uma panela de óleo fervendo para uma que vai começar a ferver. O mundo, infelizmente, ultimamente não tem tido solução, não tem tido diálogo, e é de se entender, porque são posições extremamente antagônicas. E o que ele fala aqui, de certa forma, até é verdade. Vai afetar a imigração? Mais ou menos. Eu acho que vai ficar tudo mais ou menos da mesma forma que estava. Essa política de América primeiro a gente já conhece. O cara parece não gostar muito de conflitos internacionais, de que os Estados Unidos fiquem sendo polícia do mundo. Isso, de certa forma, é bom, a gente vai ver. E aí ele fala de realinhamentos geopolíticos, esse blá 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 que esses caras estão acostumados a falar o tempo todo, e que podem elevar a tensões nucleares. Mano, o bagulho já tá rolando, velho. Tipo, vai mudar nada. Vamos ver. Então, essa é a primeira tendência que eu achei muito importante trazer da The Economist aqui. A segunda também é da The Economist, que são perspectivas de tarifação, que continua aqui falando do Trump, né? E ele fala, por enquanto a rivalidade dos Estados Unidos com a China se manifestará como uma guerra comercial. À medida que o Sr. Trump impõe restrições e aumenta as tarifas, é engraçado que ele põe Sr. Trump sempre, né? Tipo... mano, muito louco. Inclusive sobre os aliados dos Estados Unidos. À medida que o protecionismo se intensifica, as empresas chinesas estão se expandindo para o exterior, tanto para contornar barreiras comerciais, quanto para explorar novos mercados no sul global, construindo fábricas no México, na Hungria e tem outros planos. Não só lá, né? No Brasil também. Você vê a BYD construindo carros aqui com imposto muito mais baixo. Tá rolando umas paradas muito estranhas aí, porque os caras estão trazendo chineses para trabalhar, já teve denúncia. E eu acredito aqui também que existe uma outra tendência, que são os países começarem a se proteger cada vez mais
e tentar investir dentro dos seus próprios polos industriais. Os Estados Unidos já está tentando fazer isso faz um tempo, com o Biden deu uma freada, porque os caras são globalistas, né, cara? Então eles têm essa mentalidade de um mundo como se cada país fosse um estado e eles querem um governo único, central. Eles falam isso. O Trump me parece ser um cara contrário a isso. Parece, né? Com o Trump tudo parece, a gente nunca sabe, porque uma coisa é o que se fala e a outra é o que se faz. E esse é o problema dos políticos de hoje em dia. E o repórter aqui fala de protecionismo e de guerra comercial. Isso sempre ocorreu, isso não é novidade nenhuma. Os Estados Unidos usam isso muito, já jogou água no chope dos BRICS lá, dizendo que vocês não usar dólar, vocês estão lascados, porque eu vou taxar em 100%. Todo mundo abaixou a cabeça, ninguém quer bater de frente com o cara, entendeu? Porque, mano, os caras têm pólvora, velho. Essa que é a verdade. Ah, a China também tem. Tem, mas os Estados Unidos, em questão bélica e armamentícia, é alienígena, irmão. É coisa que a gente nem sabe o que os caras têm. Então isso aqui, mais do mesmo, é o que a gente já sabe, mas é bom a gente ficar esperto, porque provavelmente a China vai expandir cada vez mais suas empresas no mundo. O terceiro tópico que o cara usa na The Economist, ele fala a explosão da tecnologia limpa. Aqui os caras dão aquela exageradinha, né? Limpa é o cacete. Porque vai poluir do mesmo jeito, cara. O que se faz com essas baterias depois que elas estragam? O tanto de componentes químicos que são usados para fazer essas baterias. Mas enfim, é o alinhamento deles. E ele escreve aqui na revista: o governo da China tem incentivado exportações crescentes de painéis solares, baterias e veículos elétricos para compensar uma economia doméstica fraca. Isso é verdade. A economia doméstica chinesa não tem um mercado interno muito forte. Isso é um grande problema para a China, diferentemente dos Estados Unidos e de países europeus. E o resultado é uma explosão de tecnologia limpa liderada pela China. Nossa, aquela frase que é pra você pôr em neon, né? Com a adoção de painéis solares e armazenamento em rede, superando as previsões. E o mundo logo saberá se as emissões globais atingiram o pico. O que é bom pra gente aqui? A gente pode se beneficiar e muito. Você que é sobrevivencialista, todas essas paradas de baterias solares, essas empresas que estão chegando no Brasil agora, pode ver, você já viu aí várias delas, né? Com estações de energia, com energia solar, baterias para veículos, para bicicleta, para moto, para ferramentas. Agora tem umas baita motosserra, por exemplo, movidas a esse tipo de bateria, com uma autonomia maior. Pô, tá ficando interessante o negócio. Então, pra gente, isso é muito bom, cara. É maravilhoso. Isso significa autonomia energética. E o negócio é tentar se posicionar, eu sei que é caro, mas é tentar comprar antes que venham as regulações, porque elas virão, você pode ter certeza. E a gente tem que estar preparado também para isso, pessoal. E preparado para tudo. E eu vou falar o que realmente funciona para as nossas preparações aqui. Nós vivemos numa região montanhosa e rural do Brasil, e algo que realmente nos ajuda no nosso dia a dia são os produtos da Wolf Attack. Sim, nós usamos continuamente as mochilas, os calçados, as garrafas térmicas, o vestuário e também as lâminas dessa marca sensacional que cria produtos incríveis para preparadores e sobrevivencialistas do Brasil inteiro. Tá aqui. Esse é o meu novo canivete que eu não tiro pra nada, eu já saio da cama com ele, é o 255 da Wolf Attack. Eu fiz recentemente um arco e flecha, praticamente só usando esse canivete. Tô botando à prova e, cara, já virou meu canivete principal que eu uso todos os dias aqui. Assim como as nossas mochilas, termina o vídeo, vai direto pro carro, como o pessoal do canal bem conhece, porque é o que nos dá uma baita segurança por aqui. Eles usam materiais militares em cada produto, como cordura, nylon balístico e mais uma série de outras matérias-primas que garantem robustez e funcionalidade para cada item. E usando o nosso cupom MUNDOAKV em qualquer produto do site, além de receber um desconto, você ajuda demais aqui o canal, certo? Como eu sempre digo por aqui, a Wolf Attack é incomparável. Dando continuidade aqui então, pessoal, das tendências que estão preparando para nós, porque nós não sabemos tomar as nossas próprias decisões. A quarta tendência que o cara coloca aqui é a hora da verdade para a inteligência artificial. E ele escreve ali: é a maior aposta da história dos negócios. Mais de 1 trilhão está sendo gasto em data centers para inteligência artificial. Embora as empresas ainda não tenham certeza de como usá-las e as taxas de adoção sejam baixas, os investidores perderão a coragem ou a IA provará o seu valor, à medida que os sistemas se tornam mais capazes e os medicamentos desenvolvidos pela IA surjam. Eu não entendi o que o cara quis dizer aqui com medicamentos surgindo por conta de IA. O cara misturou Jesus com Genésio aqui, fez uma baita de uma confusão, mas uma coisa que ele falou é verdade. Existe uma corrida do ouro agora para a inteligência artificial, principalmente para os data centers, que é onde você armazena todo o poder computacional para fazer girar a engrenagem dessas super inteligências aí. Aqui o cara foi sabonetaço, falou um monte de groselha, mas no cerne dá para você entender, e é bom que você saiba que dependendo da cripto que você investe, se você for um investidor de criptomoedas, é bom ficar ligeiro nas narrativas de cada projeto que você está investindo. Talvez você esteja financiando sem saber
saber um data center desses, o crescimento de alguma IA disruptiva aí, que acaba entrando em várias questões éticas e morais. Por exemplo, eu jamais investiria em uma IA que cerceasse a minha liberdade. Tem muita gente investindo em projetos aí que simplesmente rastreiam pessoas no mundo inteiro, de armazenamento de dados de cada ser humano. É um bagulho muito louco que a gente tem que tomar cuidado e saber muito bem onde está botando os pés. Bom ficar ligado em cada projeto que de repente você possa estar financiando. E são os tempos que nós estamos vivendo. Na quinta tendência ele coloca vida de surpresas, com tentativas de assassinato. Walkie-talkie explodindo, eu acho que ele tá falando do Mossad aqui, né? Foguetes gigantes sendo capturados por rachis. Acho que ele tá tirando onda com o lance do Elon Musk, daquele foguete sendo capturado, né, pela plataforma. Uma lição de 2024 foi esperar o inacreditável. Concordo. Aliás, essa matéria que eu estou citando da The Economist foi escrita pelo editor da revista, o Tom Standage, que é o puro suco do Novo Mundo, cara. É um velho conhecido de quem estuda esses movimentos aí, soças, globalistas e afins. E ele continua: que coisas implausíveis podem acontecer em 2025? Podemos esperar talvez uma nova tempestade solar devastadora, a descoberta de textos antigos perdidos que podem mudar a percepção da humanidade. Com certeza ele está falando de Bíblia aqui, ele está falando de reescrever histórias. A gente tem que prestar atenção nas filigranas do bagulho, mano. Cada vírgula, ponto e tio desses caras. E ele continua: e até uma outra pandemia global. Os caras têm uma verdadeira tara por isso, mano. Aqui ele já manda, né, o tom de como pensam andar de cima. Seu chefe manda, você tem que escrever, parceiro. Seu salário tá sendo pago. Pra apertar mais o garrote, ou seja, sempre mais controle. Vou falar aqui um pouco do que a Forbes anda dizendo, né? Forbes, todo mundo sabe, sempre fala mais da questão financeira, né? E o sexto item diz o seguinte: vários esforços sérios para colocar centros de dados de IA no espaço tomarão forma em 2025. Já expliquei mais ou menos para vocês como está funcionando esse lance dos data centers, e alguns dos impactos da inteligência artificial nos data centers são alta densidade, refrigeração líquida, redes de alta performance em baixa latência, monitoramento de falhas e manutenção preditiva, otimização de energia, isso é muito importante, e segurança cibernética. E o cara continua escrevendo aqui: depois de permanecer estável por décadas, a demanda global de energia nos data centers deve dobrar. Graças ao boom da IA, nos Estados Unidos eles devem consumir cerca de 10% de toda a energia até 2030, ante apenas 3% em 2022. Em 2022, consumia-se 3% apenas da energia nos Estados Unidos com computação, inteligência artificial, a parte de tecnologia, e agora é 10% já da energia americana consumida por conta do aparecimento aí da inteligência artificial. Faz um bom tempo que existe, agora foi apresentada à humanidade como a solução de todos os problemas. E ele continua: uma colisão histórica entre esses dois sistemas multitrilionários, a rede de energia e a infraestrutura de computação, está se aproximando. Isso é preocupante, galera. É a questão energética de novo, pois os caras querem implementar os créditos, né? Crédito de carbono e todos os outros tipos de créditos que já estão cozinhando aí para o cidadão comum, imposto global único. Com certeza, esse dominó vai chegar no cidadão comum aí, pode ser uma tendência até 2030. Tudo para os caras é 2030, né? Pode reparar. Sobra para quem? Pro tiozinho que é aposentado e tem lá seus 2, 3 trabalhos, motorista de ônibus, pro balconista, para mim, para você. Então, qual que é a ideia dos caras? Usar no espaço uma espécie de captação solar direta, né? Porque ele tá ali apontado pro sol o tempo todo, de repente com espelhos, refletores, e dessa forma conseguir com que a energia solar seja muito mais eficiente. Uma doideira, ficção científica total, né? Mas já existem empresas que investem nisso há muito tempo. A Amazon, a Microsoft, a Google. Então, no frigir dos ovos, provavelmente as contas de energia elétrica no mundo inteiro irão ficar mais caras por conta dessa febre insana da inteligência artificial. Mais uma vez, tente ter energia solar enquanto ainda se pode. A sétima tendência aqui da revista Forbes, ela diz: ocorrerá o primeiro incidente real de segurança com inteligência artificial em 2025. Os caras já estão dizendo, né? À medida que a inteligência artificial se tornou mais poderosa nos últimos anos, aumenta a preocupação de que sistemas de IA podem começar a agir de maneiras desalinhadas com os interesses humanos e que os humanos podem perder o controle desses sistemas. Eu recomendo fortemente que você assista o filme Alice Subservience. Tem no Prime, se eu não me engano. Assisti ali como se fosse nada, comendo uma pipoca e, mano, quase não dormi. Filme cabuloso, fala de
justamente disso, Android, inteligência artificial. É um pouco fantasioso, mas muito bacana de se ver. As programações preditivas estão aí a todo vapor, nos dizendo como será o distópico futuro, segundo o que pensam essas cabeças brilhantes. E ele continua: imagine, por exemplo, um sistema de IA que aprende a enganar ou manipular humanos em busca de seus próprios objetivos, mesmo quando esses objetivos causam danos aos humanos. Ícones da inteligência artificial, como Geoff Hinton, Yoshua Bengio e o próprio Elon Musk, se tornaram verdadeiros profetas do caos sobre os riscos da segurança da IA. Diz aqui a matéria que nenhum incidente real aconteceu até hoje. Será que não aconteceu? Final de 2023, na fábrica da Tesla, teve um funcionário que foi atacado por um robô lá e abafaram essa história aí. Tem relatos também de inteligências artificiais conversando em linguagens que elas mesmas criaram, que ninguém sabe o que elas estão falando. Tem outros episódios que a máquina parece que burlou aí todo o sistema para não ser desligada e não ser apagada. Na verdade, a gente não sabe realmente com o que está mexendo. Eu já vi super especialistas falando disso, os caras que criaram essa bagaça, inclusive. E para mim, o gênio já saiu da lâmpada faz tempo. E aqui diz que 2025 será o ano, então, que possivelmente poderá ocorrer algum tipo de incidente desses. Ultimamente eu estou mais preocupado com quem pode usar essas inteligências artificiais para obter mais controle. Eu já falo há anos aqui no canal que as IAs já estão auxiliando o sistema judiciário em alguns estados americanos. O nosso glorioso, majestoso e inefável Supremo já tem inclusive uma IA para chamar de sua, e ela chama-se Maria. Com certeza sairão coisas lindas e maravilhosas daí, não tenham dúvida. Fora que já está sendo usada para diagnósticos, o que não é ruim, né, cara? Se você tem um robô ali, se for confiável, já ajudam também em cirurgias, atendimentos médicos, policiamento ostensivo. Na indústria da guerra, então, isso tem uma utilidade tremenda. Imagine uma IA calculando quantas pessoas tem num perímetro, rastreando ali as emanações de calor, buscando rostos, identificando automaticamente seres humanos. É uma caixa de Pandora que nós estamos vendo ser aberta diante dos nossos olhos. Agora eu vou mostrar um pouco da visão da Euronews, que é outro meio de comunicação moderninho, vamos por assim, e a nossa oitava tendência aqui que eles trazem. Os Estados Unidos devem enviar 1,25 bilhões para a Ucrânia, enquanto Biden faz o último esforço de ajuda militar. O grande pacote de ajuda inclui uma quantidade significativa de munições, inclusive para os sistemas nacionais avançados de mísseis terra-ar e o sistema de defesa aérea Hawk. Espera-se que os Estados Unidos anunciem que enviarão 1,25 bilhões em assistência militar à Ucrânia, anunciaram as autoridades americanas na sexta, 3 semanas atrás, tá, pessoal? Enquanto o Joe Biden se esforça para enviar o máximo de ajuda possível a Kiev antes de deixar o cargo em janeiro. No início desse mês, altos funcionários reconheceram que o Departamento de Defesa pode não conseguir enviar todos os 5,6 bilhões restantes em estoques de armas e equipamentos do Pentágono aprovados pelo Congresso para a Ucrânia antes que o presidente eleito Donald tome posse. O Trump já critica há muito tempo a quantidade de ajuda militar que Washington enviou para Kiev, né? E os caras levantam aqui um temor que eles têm, que esse fluxo de grana pare de circular quando o Trump tomar posse. Aqui, pessoal, quem sofre é a população da Ucrânia, de certa forma a população russa também. Ninguém quer guerra, essa que é a grande verdade. Guerra, como diz um amigo meu, é coisa de velho bilionário e broxa. E essa teia de acontecimentos complexos que a gente está vendo acontecer de 2022 para cá só tende a acirrar e rachar o mundo novamente, como nos tempos da Guerra Fria. Eu creio que o Trump, Elon Musk e Vale do Silício está compondo um outro bloco aí, né? É uma outra força, né? Essa é a grande frustração dos nossos tempos, né? Aguardemos e oremos, porque isso aí pode implicar em muita coisa no mundo, tipo inflação, escassez, perda de soberania e territórios. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa notícia tirada diretamente do FAME, o Fórum Econômico Mundial. E isso tem uma tendência de impactar diretamente a vida de muitos de nós. E muitas pessoas nunca vão nem se dar conta de que isso está acontecendo. Então aqui, na nossa nona tendência, o plano do Fórum Econômico Mundial de reeducar e requalificar 1 bilhão de pessoas para a quarta revolução industrial. Isso é muito sério, pessoal. Esse texto foi tirado diretamente do site, que é capitaneado pelo sapão satânico aí. Vamos lá. Ele mesmo escreveu isso aqui, ó. Estamos à beira de uma revolução tecnológica que alterará fundamentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. A transformação será diferente de tudo que a humanidade já experimentou antes. Ainda não sabemos exatamente como ela se desenrolará, mas uma coisa é clara: a resposta a ela deve ser integrada e abrangente, envolvendo todas as partes interessadas da política global, dos setores público-privado e a academia, ou seja, as ciências, né? E a sociedade civil. Por último, nós, né, mano? Nós estamos por último, nós não estamos decidindo nada. Estamos no bolo aí como o último. Ninguém pergunta nada pra gente, nós não votamos em ninguém. A primeira revolução industrial usou água e energia
a vapor para mecanizar a produção, segundo o texto. A segunda usou energia elétrica para criar produção em massa. A terceira usou eletrônica e tecnologia da informação para automatizar a produção. Agora, uma quarta revolução industrial está sendo baseada na terceira, a revolução digital, e ela é caracterizada por uma fusão de tecnologias que está borrando as linhas entre as esferas física, digital e biológica. Olha isso, meu parceiro. Física é o mundo físico, é o trabalho, são as máquinas, é o nosso dia a dia. Mundo digital, internet das coisas, aparelhos, né? E biológica. O que é esse biológica aí, meu parça? E continua. A amplitude e profundidade dessas mudanças anunciam a transformação de sistemas inteiros de produção, gestão e governança. Ele sempre usa essas coisas de impacto, né? Produção, a gente precisa de consumo, né? Para todo mundo poder comer, vestir, andar, usar. Gestão, como será gerido isso, né? E governança. Os políticos todos aí. Os caras querem editar tudo, indo contra o ritmo da natureza, indo contra o próprio criador. Isso é tudo aceleração da agenda que a gente conhece lá, né? E segundo os caras, quem ficar para trás vai ser comparado aos neandertais. Eles falam isso nos fóruns, inclusive. E aqui continua. Eu sei que é meio chato, pessoal, ficar lendo, mas para trazer informação não tem outro jeito. Eu sou o tipo de cara que quando me trazem informações, coisas que vão servir para eu me antecipar, eu inclusive pego essas coisas e vou estudar depois. Vamos lá, e diz aqui então. Em sua forma mais pessimista e desumanizada, a quarta revolução industrial pode de fato ter o potencial de robotizar a humanidade. Nossa, e assim nos privar do nosso coração e alma. Nossa, cara, tem que rir, velho. Os caras avisam, né, cara, que tem o potencial de robotizar a humanidade. Até me enrolei nas palavras aqui. E tudo bem, o povão tá interessado em Big Brother, na novela, na picanha, tá todo mundo aí sonhando com picanha. Tá tranquilo e favorável, meu irmão. Até me perdi aqui, cara, de tão surreal que é isso. Mas, como complemento, as melhores partes da natureza humana, criatividade, empatia, administração, também pode levar a humanidade a uma nova consciência coletiva e moral baseada em um senso compartilhado de destino. Essas paradas aí, não individualidade, você não ter direito de fazer aquilo que você quer de acordo com o seu próprio julgamento. É responsabilidade de todos nos garantir que esse último prevaleça, que é o senso de compartilhamento de destino. Tipo, é minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Nós não assinamos porra nenhuma e nós estamos responsáveis. Esse artigo aqui foi publicado na revista Foreign Affairs também, que é do grupo, né? Eu não vou falar o nome do cara, que eu não vou dar ibope, mas tá a fotinho dele aí. Vou piscar rapidinho, quem pegar, pegou. Como se preparar para isso, meus irmãos? Eu defendo muita oração e o fortalecimento de pequenas comunidades autônomas nos interiores. Eu não vejo de uma outra forma, pessoal. Que é ir para o campo, é ir para cidades menores, usando tecnologia a seu favor, claro, enquanto a gente ainda pode, tendo, obviamente, a mentalidade de preparação, ou seja, sendo aquela pessoa extremamente safa para poder sobreviver a esses novos tempos utópicos que estão impondo à humanidade ultimamente, né? É, em certo ponto, uma autogestão da própria vida, pois isso, na minha opinião, fragmentaria em muitas partes esse processo que os caras têm, não dando o controle total, por exemplo, dos grandes centros. É uma utopia o que eu tô falando? Com certeza é. Mas se eu posso dificultar a vida do meu oponente, para que eu vou facilitar? Esses, dentre tantos absurdos, estão sendo proferidos à luz do dia. Essa galera tá querendo brincar de Deus. Então, entregamos na mão do Eterno e vamos ver quem vence no final. Em 2025 será o ano do Bitcoin. Isso está se tornando cada vez mais claro no cenário internacional, com novos adopters de peso, com caras que estão entrando de cabeça no Bitcoin. A BlackRock, por exemplo, comprou 680 bilhões de dólares em Bitcoin em novembro passado. Putin já liberou Bitcoin por lá, o Trump promete ser o maior minerador de Bitcoin no mundo nessa próxima gestão dele, e pouco a pouco a economia global, o dinheiro do mundo está sendo sugado para esse buraco negro chamado Bitcoin. Lembrando que em 2024 ele chegou a 100 mil dólares, ou seja, 600 e tantos mil reais. Quando eu conheci o Bitcoin lá em 2013, 2014, passou pela minha frente e às vezes eu tenho vontade de tacar a cabeça na parede, com certeza, por não ter aproveitado a oportunidade. Mas as coisas são o que são. Eu sugiro aqui fortemente que cada um estude Bitcoin e blockchain, que já é a realidade presente. Não dá para cravar se isso é uma salvação ou uma prisão em uma futura moeda digital única, por exemplo. O que eu consigo compreender atualmente é que ter Bitcoin em autocustódia é imprescindível para os nossos tempos. Isso sim seria hoje em dia ter uma forma de reserva de valor. Não é simples, eu não sei tudo a respeito, eu também estou estudando, leva anos, é como você aprender uma nova língua, tem muitas camadas de informação, mas os especialistas dizem que o Bitcoin pode chegar a 200 mil dólares em 2025. O Robert Kiyosaki é o mais empolgado de todos, ele fala que vai chegar em 350 mil. Eu ficaria mais conservador aí, eu acho que vai chegar uns 150 mil dólares, possivelmente. Podendo chegar a 1 milhão de dólares a unidade de Bitcoin
nos próximos 5 anos. Tudo isso pode virar farinha de uma hora para outra? Meu amigo, eu não duvido de nada nos tempos que nós estamos vivendo. Mas quanto mais os governos e as empresas adotarem o Bitcoin, mais ele se fortalecerá. E ele é uma moeda descentralizada. Não tem governo que comande o Bitcoin. Pelo menos não existe ainda, né? E na real, isso que é muito massa, pois ele tira o controle financeiro de governos e instituições. E o governo brasileiro, será que irá adotar? Mano, eu não vou nem comentar nada a respeito disso. A última coisa que eu vi foi um projeto legislativo de aportar ali 5%, salvo engano, da economia em Bitcoin. El Salvador, por exemplo, está até a tampa com o Bitcoin, vários outros países, várias instituições. Por fim, a conclusão disso tudo que eu falei aqui, das tendências, se você quer um conselho, é claro, a melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. Parece que quem disse essa frase foi o Abraham Lincoln. Em que pese essa sanha de controle sobre as nossas vidas, nós precisamos erguer a cabeça de uma forma estoica. Crises também são oportunidades para empreender. Dizem os ricos aí que é quando o dinheiro muda de mão. E é verdade, todos os caras que prosperaram nessa vida conseguiram se fortalecer, especialmente nas crises. O ideal para nós, preparadores sobrevivencialistas, é ter sempre o nosso plano de contingência em dia. Manter a calma, controlar as emoções, ter plano de evasão, redes de apoio, tudo que a gente já conhece por aqui. Gaste o seu tempo e energia com as coisas que estão ao seu alcance. O que está fora disso, entregue nas mãos do Eterno ou do Universo, seja qual for a sua crença aí. Pense nas pessoas que sequer cogitam se preparar hoje em dia. Esses são cerca de 95% da população mundial. Considere-se um abençoado por estar desperto em uma multidão de anestesiados. Que em 2025 você possa reduzir a sua ansiedade, o seu medo, gerenciando melhor as suas emoções. O foco de um preparador deve ser a resiliência, quanto ele é capaz de aguentar novos desafios. A gente tem que usar, assim como no jiu-jitsu, o peso do inimigo a nosso favor. Não podemos esquecer que o mundo sempre foi esse caos. Usemos então todas as ferramentas que a gente puder a nosso favor, certo? Que 2025 seja um ano de sucesso na sua vida, estejam sempre 10 passos à frente e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!